Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio Pisotti, tá? E vamos aqui corrigir mais uma atividade da semana 6, feita no período do dia 5 de abril a 9 de abril. O tema é Descobrindo a Si Mesmo, Aprender sobre Valores, Tolerância e Responsabilidade. Respeito é bom e todos gostam, a Organização das Nações Unidas e a questão dos direitos humanos. Declaração de Princípios sobre a Tolerância. Vamos lá. A Organização das Nações Unidas aprovou pela Conferência Geral da Unesco, em sua 28ª reunião, no ano de 1995, a Declaração dos Princípios sobre a Tolerância. O que isso significa? Significa que todos os Estados-membros da Organização das Nações Unidas assumiram o compromisso de eliminar qualquer forma de discriminação étnica, religiosa, racial, social, cultural e de gênero. A Carta das Nações Unidas é o documento oficial, né, e declara: nós, os povos das Nações Unidas, decididas a preservar as gerações futuras das guerras, a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, e com tais finalidades, a praticar a tolerância e conviver em paz como bons vizinhos. Vale lembrar aí, galera, que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, anterior a essa, proclama que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, isso no seu artigo 18, de opinião e de expressão, no seu artigo 19, e que a educação deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos étnicos ou religiosos, no artigo 26. Portanto, é dever de todos, nós e da escola, proteger esse direito para podermos construir uma sociedade mais justa e solidária. E aí, na geografia, uma das melhores formas de conhecermos as pessoas, né, de conhecermos a si mesmo, é conhecer o lugar onde as pessoas vivem. O lugar é uma parte do espaço geográfico onde as pessoas se relacionam, transformando e sendo transformadas. É na interação com o lugar que as pessoas constroem um espaço geográfico. Partindo desse olhar geográfico, podemos entender que, se quisermos viver em um bom lugar, devemos ter valores importantes, como respeito ao próximo, seus costumes, sua cultura e sua religião, ter responsabilidade com o meio ambiente, não poluir os rios, mares, oceanos, solo, ar, cuidar do seu lixo, não produzir queimadas ou desmatamentos, entre outros, e principalmente conhecer o lugar onde você vive e, consequentemente, se conhecer. Dessa forma, com as nossas ações, conseguimos transformar o lugar em que vivemos e construirmos o espaço geográfico e uma bela história para todos nós. E aí vamos lá para a atividade. Número 1. Partindo dos princípios da tolerância, quais das medidas abaixo são importantes para que o nosso município seja um exemplo nesse sentido? Então, olha só, para que o nosso município seja um exemplo nos princípios de tolerância, nós devemos poluir os rios e os solos? Não, né, galera? Não respeitar os idosos? Também não. Respeitar as atividades culturais e o meio ambiente? Sim, isso aqui é uma opção correta. Vamos ver se tem mais uma. Ignorar a história e costumes das comunidades antigas. Você vai ignorar toda a história, toda a trajetória das comunidades antigas e desrespeitar as que vivem hoje com os mesmos costumes e tradições? Não. Então a resposta correta aí é a letra C. Número 2. Você sabia que boa parte do que somos tem influência no lugar que vivemos? Isso daí está no texto, né? Você sabia que boa parte do que fizemos influencia no lugar no qual vivemos? É isso aí, galera. Diante dessa ideia, como construir um lugar mais tolerante para morarmos? Então, olha só, galera, se o que a gente é, tá? Tem influência da onde nós vivemos e o que a gente faz também influencia onde nós vivemos, se nós fizermos a nossa parte, de alguma forma nós vamos estar fazendo o nosso lugar um pouco melhor. Então, diante dessa ideia e partindo do texto, né, como construir um lugar mais tolerante? E aí, galera, é só a gente partir um pouco dos princípios, né, dessa declaração aí da Carta das Nações Unidas, que é o quê? Respeitar o próximo, a opinião, a religião, valorizar o direito à educação pública de qualidade, né, respeitar os grupos étnicos e religiosos, combater as diferenças e desigualdades das questões de gênero, né, e todas essas questões que o texto nos remete. Então, fazendo isso, não só isso, mas também nas questões ambientais, como não poluir os rios, mares, o ar, né, cuidar do seu lixo, não jogar detritos em lugares que não podemos jogar. Enfim, fazendo essas questões básicas ambientais também, nós estaremos contribuindo para que o lugar que nós vivemos seja bem melhor. Então, com isso, nós estaríamos aqui já
abarcando aqui a questão número 2, tá? Que também é uma questão pessoal, só estou colocando aqui algumas ideias para vocês. A questão número 3, você já presenciou ou já ouviu falar de alguma forma de intolerância em nosso município? Caso tenha ouvido, escreva sobre o ocorrido. Então aqui também é uma questão pessoal, se você já presenciou algum caso de desrespeito ao idoso, né, algum caso de diferença, de desigualdade, de questões de gênero e de raça, né, e outras questões de violência contra criança, mulher, idoso, alguma forma de intolerância, pode também ser da questão ambiental, poluição dos rios, enfim, é uma questão também pessoal e muito livre, e aqui a gente coloca alguns apontamentos para ajudar nessa resposta. Número 4. Na história do nosso município, os primeiros moradores eram os índios, puris e coroados. Tempos depois, grande parte da nossa população foi ocupada pelos negros africanos, escravizados, para trabalharem nas extensas fazendas de café. Muitos deles submetidos a muita violência, gerando muitas mortes. Naquela época, não existia ainda a ONU, muito menos a Declaração de Princípios sobre a Tolerância. Você acha que a instituição como a ONU é importante? Justifique sua resposta. Mais uma questão pessoal também, né, galera? Mas dá para dar alguns apontamentos. Por exemplo, se a ONU tem como princípio básico, né, estabelecer a paz e manter a paz mundial, evitando guerras, tentando resolver conflitos e acabando com problemas sociais, tentando solucionar problemas sociais graves como a fome, né, e entre outros problemas ambientais, cara, é uma instituição de respeito. Então ela tem a sua importância para o planeta, né? Então, dê aqui alguns apontamentos, mas vocês vão colocar a opinião de vocês, se vocês acham ou não importante justificar o motivo pelo qual vocês responderam de tal forma. Número 5, o que significa a ONU? Está lá no texto, ó. A ONU é uma organização das Nações Unidas, olha só, a Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Então, vamos lá, escreva o nome de 5 países que fazem parte da ONU. Vamos falar aqui alguns próximos a nós e alguns da Europa, né? Temos os Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Uruguai, o próprio Brasil. Aí na Europa nós temos França, Itália, Alemanha, Espanha. Já conseguimos colocar alguns aí, já respondemos até mais que 5, né? Então é isso aí, galera. Mais uma atividade finalizada. Não esqueçam de colocar o nome, turma e escola de vocês para que possamos saber de onde vocês estão assistindo esse vídeo. E ficamos até a próxima correção da atividade, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até.